Donald Trump anuncia apoio incondicional à reeleição de Jair Bolsonaro. E vamos ver também alguns crimes do descondenado. Vamos lá. Então, o ex-presidente dos Estados Unidos publicou aí e falou o seguinte: o presidente Jair Bolsonaro do Brasil, chamado carinhosamente de Trump dos trópicos, tem feito um trabalho incrível pelo maravilhoso povo brasileiro. Quando eu era presidente dos Estados Unidos, nenhum outro líder mundial me ligava como Jair, buscando cortes de tarifas e impostos, acordos comerciais, querendo ajuda na questão de drogas e fronteiras para prender bandidos, ajuda militar e mais. O presidente Bolsonaro ama o Brasil acima de tudo. Ele é um homem maravilhoso e tem meu apoio total e incondicional. Sem contar também que o Joe Biden, o presidente atual dos Estados Unidos, também deu felicitações para o Jair Bolsonaro. Mas isso é muito bom aí, o reconhecimento de Trump, né? E o presidente, a gente sabe, é internacionalmente conhecido e está fazendo um trabalho muito bom no Brasil. Mas aí a gente vai para a próxima notícia aqui, justamente do descondenado aí, que está querendo voltar à cena do crime, né? E o Márcio Maciel trouxe essa postagem aí e falou o seguinte: mas olha só o que o humilhante fala. A cara de pau é grande, mas é um tiro no pé para quem tem um passado como o dele. Vamos ouvir o que ele falou. O curso dessas pessoas durante a campanha. Porque se você não analisar o histórico das pessoas, a vida das pessoas, o que eles fizeram, você pode sempre estar colocando uma raposa para tomar conta das galinhas, achando que a raposa vai criar as galinhas. Ela não vai. Ela vai comer as galinhas. Então vamos mostrar para o descondenado quem é a raposa. Pelo menos na nossa visão, né? Pelos conhecimentos que a gente tem. Vamos ver aqui então, vamos começar. Tá aí, ó. Provas contra Lula, 3.000 evidências, 13 casos e 80 milhões em propina. Isso aqui foi trazido pela época, pelo Grupo Globo. As investigações apontam pagamentos em dinheiro, depósitos bancários em imóveis para o ex-presidente e para parentes. Isso aqui foi divulgado em 2017. E não são apenas 13 casos, são vários outros, mas a gente também não está trazendo os 13 casos, a gente vai trazer apenas 7 casos. Vamos lá, o primeiro. Olha aí, o triplex no Guarujá, justamente pelo que ele teve a primeira condenação, ele teve aí a vantagem devido ao apartamento no edifício Solares, no valor estimado de 1,5 milhões de reais, e quem pagou a OAS. Então, foram várias provas, evidências que ele foi exatamente beneficiado através de propina com esse apartamento. Vamos ao próximo. Reformas no triplex. Aí também, já com valor estimado aí de 770 mil reais, também a OAS que pagou. Vamos para o próximo. Sítio em Atibaia. Reforma no sítio frequentado pela família do ex-presidente, no valor estimado de 1,5 milhões, e quem pagou foi a Odebrecht e a OAS. Ele sempre fala que o sítio não é dele. Nunca foi dele o sítio, mas tudo dele estava lá dentro do sítio. Também não importa se era dele ou de um amigo dele. O certo é que a propina entrou para beneficiá-lo
com as obras aí de reforma do sítio, e foi através da Odebrecht e da OAS, através de propina, né? Vamos ao próximo. Aí, outra aí, ó, prédio do Instituto Lula, valor estimado de 12 milhões de reais, quem pagou? A Odebrecht. Vamos ao próximo. Dinheiro para sobrinho, valor estimado 20 milhões de reais, quem pagou? A Odebrecht. Dinheiro para o irmão, isso aí foi troquinho, né? Valor estimado de 600 mil reais entre 2002 e 2015. Quem pagou? A Odebrecht. E o último aqui, apartamento em São Bernardo, valor estimado de 500 mil. Quem pagou também foi a Odebrecht. A operadores aí do Lula e laranjas do negócio. Veja só como é que são as coisas. Então foram várias provas contra o Lula, espalhadas aí em investigações que correram em Brasília e em Curitiba. E tudo sendo passado pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. Passaram por 2 varas da Justiça Federal em Brasília, na 13ª Vara Federal em Curitiba, seguindo todos os trâmites na época, ou então o juiz Sérgio Moro, que comandou essas operações aí. Envolveram uma ampla e formidável gama de crimes: corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, crime contra a administração pública, fraude em licitação, cartel, tráfico de influência em obstrução da justiça. Tudo comprovado através de confissões dos corruptores, das testemunhas, dos comparsas, com provas documentais. E não foi nada fácil condenar alguém aí que faz parte do sistema. Então, são várias e várias provas e como eu falei, nada foi fácil para o Sérgio Moro e a equipe aí que conseguiu essa façanha de condenar esse agora descondenado, né? E no dia 12 de julho de 2017, Sérgio Moro, então juiz federal de primeira instância, ele condenou Lula pela primeira vez a 9 anos e 6 meses de prisão pelos crimes, como eu falei, de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, na ação penal envolvendo aí o triplex, né, do Guarujá. E na segunda instância, foi aí aumentada a sua pena para 12 anos e 1 mês. Em seguida, no dia 5 de abril, Moro expediu aí um mandado de prisão. E ainda em abril também, em 2019, numa decisão unânime, a 5ª turma do STJ manteve a condenação de Lula e reduziu a pena de corrupção passiva e lavagem de dinheiro de 12 anos e 1 mês para 8 anos e 10 meses. O caso do triplex foi investigado aí no âmbito da Operação Lava Jato. O Lula cumpriu pena em Curitiba, no prédio da Superintendência Regional da PRF no Paraná. No dia 8 de março de 2021, quando ninguém imaginava, num malabarismo jurídico aí, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, anulou as condenações do Lula aí no âmbito da Lava Jato, por considerar que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região julgou o processo fora da área jurisdicional daquela corte, utilizando como base uma decisão anterior da 2ª turma do STF, no caso da Transpetro. É claro, foi tudo uma armação para criar aí um precedente.
e em um caso em que estavam envolvidos vários políticos do MDB, tendo sido determinado que o processo fosse julgado em Brasília. E com isso, Lula recuperou, então, seus direitos políticos e os processos judiciais contra o ex-presidente foram, então, transferidos para a seção judiciária do Distrito Federal. Integra aí o Tribunal Regional da Primeira Região. Posteriormente, o caso do Triplex de Guarujá, que levou à prisão de Lula, foi arquivado. E o judiciário brasileiro, em que numa cena pastelão do ministro do STF, de um ministro, todo mundo sabe quem é, chorou em homenagem ao advogado do condenado. E foi lamentável isso. E aí, Lula? Quem é a raposa? Hein? Quem é a raposa? Respondemos, então, à indagação do Lula, ao questionamento aí do Lula. Quem é a raposa? Com isso, ficamos por aqui. Acho que está bem explicado aí. São muitos casos de corrupção, são muitos crimes que o Lula cometeu. E veja, o STF não disse que o Lula é inocente. Ele foi apenas descondenado, mas continua criminoso. Suas penas não foram... As penas foram anuladas, no caso, o julgamento. Porém, os seus crimes não foram anulados. Continua sendo criminoso. Ficamos por aqui.